Fala galera, Daniel Piaia com vocês aqui novamente. Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpas porque não consegui dar sequência nos vídeos da forma que eu gostaria, né? Eu estava só numa correção da minha tendência de alta aí da saúde, né? Então eu estava com uma gripe, mas agora eu já estou totalmente curado. Estava tossindo bastante, não queria trazer esse desconforto aqui para vocês. Porém, bora para frente, né? Bora pensar no presente para a gente poder projetar nosso futuro, que assim como a gente faz aqui dentro da análise técnica, né? A gente olha probabilidades. Eu estou tendo uma probabilidade que esse vídeo aqui vai causar um certo transtorno, porque se você ainda não conhece o tipo de narrativa que eu venho trazendo aqui, desde o início dos nossos vídeos aqui, da série Independência, você vai ter bastante conflito em entender o que eu estou passando aqui, né? A informação não é difícil, mas precisa ser encadeada com o principal aqui, que é a narrativa da tendência. Então, ler a tendência adequadamente vai fazer com que você, que já está num nível de interpretação, né, já alcançou um nível de interpretação bom para poder começar a absorver esse novo conhecimento através do volume, vai fazer você abranger maiores interpretações. Então, o seu nível de interpretação vai aumentar. Mas se você ainda não conhece o tipo de narrativa que a gente tem aqui, assista os vídeos da série, estude, para você chegar aqui nesse 18º vídeo e entender como que essa narrativa da análise técnica, né, da hierarquia das tendências baseada nos fractais, feita para que você também aumente o seu nível de interpretação, né, e a sua capacidade de interpretação vai sempre aumentar, porque você vai ficar mais independente, né, você vai ficar mais livre para poder fazer as suas próprias análises aí, em praticamente qualquer mercado. A gente usa o Bitcoin aqui, mas esse tipo de análise serve para praticamente qualquer ativo, né? Então, hoje, como é um vídeo sensacional, hoje esse vídeo aqui eu quero que tenha bastante comentário, gostaria, né, que tivesse bastante comentário, que tivesse bastante like e que tivesse muitos inscritos a partir desse vídeo, mas com bastante comentário. Porque eu queria saber como que esse apanhado de conhecimento que eu tenho trazido para vocês aqui tem atingido a vida de vocês, né, pessoal e como trader também, né? Se você é um trader iniciante, se você já é um trader intermediário ou já é experiente, esse tipo de conhecimento aqui que eu vou passar para você pode trazer algumas diferenças ou muitas diferenças. Então, no comentário, eu gostaria de entender se você está chegando agora, se você já assistiu os vídeos, né, ou se isso já está agregando alguma coisa para o conhecimento que você já tinha. Seria bem interessante. Eu respondo a todos. Eu gosto dessa interação e eu respondo a todos, né? Então, vamos partir aqui para o mais importante, que é o volume, né? Então, eu gosto de falar aqui que o volume ele é o que tem de mais completo dentro da nossa análise técnica, né? Por ser um indicador mais completo, ele também é complexo, né? Ele pode ser difícil de entender, porém, você precisa ter ciência, né, que você já conhece a análise e você vai introduzir o volume de uma forma simples, né? O volume, por ter ele ter vários tipos de interpretação. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento do gráfico ele é único. Então o volume também ele é único. Ele tem que ser atrelado à tendência. Ele não pode ser lido apenas por ele mesmo. Eu não posso chegar no 1 hora sem saber o que está acontecendo na tendência, olhar o volume e fazer as minhas entradas, fazer a minha interpretação, né? Por quê? Existe preço sem volume, mas não existe volume sem preço. Então eu posso fazer a leitura da tendência sem olhar o volume, mas não posso fazer a análise do volume sem saber a tendência. Essa é a informação mais importante. E outra informação muito importante.
O volume não indica volatilidade. O volume ele não indica força. O volume ele indica volume de negociações. Então são os negócios fechados que aconteceram dentro do nosso gráfico, né, dentro do preço, quantidade de negócios fechados. Então por isso que ele é uma barra vertical. A quantidade de negócios fechados, as negociações vão sendo empilhadas e a gente consegue ver naquele determinado movimento, naquele determinado candle, a quantidade de negociações. Então essa é a informação mais importante. Não existe candle, não existe volume urso, não existe volume touro, não existe volume de venda, não existe volume de compra. Para existir uma venda, tem que existir uma compra. Então, quando as duas se casam, a gente consegue ver o volume, a barra de volume crescendo. Então, se você vê uma barra de volume alta, existiram muitas negociações. Se você vê uma barra de volume pequena, existiram poucas negociações. Agora, onde essas negociações estão entrando, depende da sua capacidade de analisar a tendência, porque você não vai conseguir interpretar volume se você não souber como que a gente faz a narrativa da tendência. Então, bora para o principal do vídeo, né? Quero muitos comentários nesse vídeo, hein, galera? Bom, vamos deixar aqui. Preparei um quadro aqui, ó, onde eu pretendo passar para vocês aqui isso, ó. Então aqui eu deixei alguns padrões de volume de negociação, né? Então esses padrões aqui são o que eu mais vejo, porém tem outros também, mas esses são aqueles que dentro desse vídeo é possível eu entregar para vocês uma informação bem relevante. Então, bom, no vídeo anterior, né, esse padrão de volume aqui, ó, menor volume, maior volume, é aquele que está encadeado junto com a tendência. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma tendência de alta, depois uma tendência de baixa, e eu vejo esse volume, o que eu posso dizer? Que numa pernada de uma tendência de alta, imagina que é uma tendência de alta, ó, uma pernada de uma tendência de alta, eu tive menor volume de negociações, e numa pernada de uma correção, eu tive maior volume de negociações. O que isso aqui pode entregar para mim de informação? Pensa bem, uma tendência de alta, menor volume de negociações, eu gostaria de ver aqui, na verdade, maior volume na pernada de alta e menor volume na correção. Essa informação aqui pode antecipar para a gente a inversão da tendência. Porque se o mercado está interessado em negociar na correção, pode indicar que a correção, a tendência pode estar sendo invertida. Então, basta eu ver aqui, né, nesse modelo que eu passei, menor volume aqui também. E que informação isso pode trazer para a gente aqui? Né? Que os touros ou podem estar perdendo a força aqui na tendência no impulso, né, da nossa tendência, ou que não tem ursos pelo caminho, porém, quando o preço atinge aqui um nível, né, de negociação onde há muita briga, a tendência se inverte. Então, começa a ter maior interesse em negociar na correção do que no impulso. Então, a gente pode ver uma inversão da tendência. E essa inversão aqui, ela pode ser, né, como a gente sempre precisa entender a nossa tendência aqui, a estrutura da nossa tendência. Pode vir aqui ou um topo descendente, romper o fundo anterior, fazendo um pivô, ou pode também continuar a tendência, um rompimento sem continuação, né, e inverter a tendência, ou aqui, ou em algum momento. Então eu estou dando um exemplo aqui muito rápido, né, muito simples de como você pode interpretar esse maior e menor volume. E também, aqui você pode ver, né, se for uma correção da tendência, vamos supor que esteja assim, ó,
Então, esse menor volume entra numa correção da tendência e a gente continua vendo, né? Vamos supor que aqui esteja maior volume, então maior volume no impulso, menor volume na correção, maior volume no impulso, menor volume na correção. Então, esse aqui é uma estrutura de uma tendência saudável. Eu fiz questão de trazer o primeiro modelo aqui, porque é assim que eu vejo a antecipação das inversões da tendência, quando eu tenho uma estrutura aqui saudável e em algum momento essa estrutura saudável, naturalmente, ela vai entrar para a formação de um evento gráfico. Então esse evento pode ser formado quando a gente vê um volume alto aqui, ou na correção, ou até um menor volume no impulso, depende de como está a nossa tendência. E a gente tem aqui um outro padrão de negociação, que são as barras de volume, ou a barra de volume. Como que a gente consegue identificar isso? Pelo tamanho da barra. Pode ser uma barra alta e pode ser uma barra pequena, né? Uma barra grande, uma barra pequena. E que informação que ela traz para a gente aqui? Pouco interesse em negociar, pouco interesse em negociar, um bom interesse em negociar, né? E aqui, muito interesse em negociar. E, bastante interesse em negociar, menor interesse, menor interesse. Eu estou olhando aqui as barras individualmente. Trouxe esse modelo aqui porque tem muita informação quando a gente analisa barra por barra. Porém, é sempre bom lembrar, depende de onde essas barras estão acontecendo aqui dentro da tendência. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu estou numa tendência de alta, eu identifico bem aqui no rompimento uma barra com esse volume de negociações aqui, com essa quantidade grande de negociações. O que quer dizer para mim? Muita briga nessa região. Se eu estou aqui numa tendência de alta, logo após um rompimento, o que eu posso interpretar aqui? Que os touros estão enfrentando muitas ordens de venda aqui, né? Tem muito urso no caminho. Lógico, região de urso. Região de urso vai ter muita briga. Então aqui a briga está acontecendo de uma maneira muito intensa, né? A vibração do mercado aqui está intensa. Então, o que pode acontecer se eu vejo uma barra dessa, né? Sem continuação? Pode ser que o mercado ele volte a esfriar, que pode até inverter a tendência, pode até continuar, romper novamente. Aqui o mercado deu uma esfriada, os touros tentaram levar, mas eles estavam com muita energia ainda, os ursos não só defenderam, o mercado tentou novamente, os touros já estavam fragilizados com esse movimento aqui, se fragilizaram novamente quando menos ursos tinham pela frente para poder não fazer com que os touros continuassem. Mas se tinham menos ursos, também tinham menos touros, né? Então, menos ursos foram capazes de interceptar aqui a movimentação dos touros. Então, a gente vê uma barra de volume grande também. Porém, essa aqui foi a briga mais intensa, né? E o que a gente pode ver também aqui dentro da barra de volume? Se de repente o preço está encontrando aqui dificuldade nas nossas regiões, na nossa região da EMA. Então, quando a EMA está fazendo o papel aqui de resistência, a gente pode encontrar, né, quando o preço está começando a fazer aqui, encontrar resistência na EMA, a gente pode encontrar uma barra de volume alta, mas também quando o preço está fazendo papel aqui, né, encontrando suporte aqui, né, uma resistência aqui dos ursos em levar para baixo, a gente encontra também uma barra, a gente pode encontrar, na verdade, uma barra alta aqui de volume, né? Se uma região aqui onde uma tendência de alta é muito forte, há uma grande defesa aqui dos touros, né, para poder atacar o preço novamente, né? Então a gente vem aqui de uma correção e em algum momento os touros precisam encontrar uma região de suporte aqui, fazer um evento no preço, é normal que a gente veja isso também, né? Então a gente consegue identificar com uma barra de volume alta, mas também pode ser que isso tudo aconteça com uma barra de volume
baixa, né? Mas a gente consegue identificar esse tipo aqui de suporte e resistência aqui, de final de movimento, de início de movimento, a gente consegue ver com a barra de volume aqui. Isso é bem interessante quando a gente está verificando aqui pivôs, né? As construções dos pivôs, eu gosto de analisar aqui o volume. Bom, volume crescente, o que pode indicar? Se o volume está crescente, com o preço subindo, o que a gente consegue interpretar? Quanto mais os touros conseguem levar o preço para cima, maior dificuldade eles estão tendo em levar, porque eles têm que eliminar pelo caminho muitos ursos. Os ursos estão muito interessados em negociar esse preço aqui, essa movimentação de preço aqui. Mas em algum momento essa movimentação tende a acabar, porque o estoque relativo de compra aqui dos touros tende a acabar, né? Porque a gente consegue ver uma barra, à medida que o preço vai subindo aqui, a barra vai subindo junto. O que quer dizer? Muita negociação, muito interesse em negociar. Ao mesmo tempo que os touros estão interessados em negociar, eles estão enfrentando aqui muita força aqui dos ursos, né, em tentar segurar esse preço aqui. Eles estão fazendo uma pressão, na verdade. Está tendo um choque aqui entre as forças e em algum momento esse preço aqui tende a fazer uma correção, né, ou tende a inverter a tendência, depende de onde o preço está aqui, né, quando a gente consegue fazer essa conjugação aqui do volume com a tendência, a gente consegue identificar em algum momento esse padrão. Mas também a gente pode identificar se numa tendência aqui, ó, se uma pernada está tendo volume crescente numa pernada de baixa, a gente pode interpretar da mesma forma. Ursos vem descendo o preço aqui, enfrentando muitas ordens aqui de compra. À medida que o preço vai descendo, o choque entre as forças vai aumentando. Então, os touros vêm aqui tentando segurar esse preço também. Porém, a gente precisa entender onde que isso está acontecendo aqui dentro dos fractais, para a gente poder ter a interpretação correta. Volume decrescente. Vamos supor que o preço esteja subindo com volume decrescente. Então, o que quer dizer? Touros não estão tendo muita dificuldade em subir esse preço aqui, né? E ao mesmo tempo também pode ser que aconteça de não ter tanto interesse em negociar, porque não tem urso pelo caminho também. Então, sem urso pelo caminho, como que os touros vão levar o preço para cima? A gente normalmente pode ver isso aqui acontecer, né, sem mesmo que o preço não, mesmo que a barra de volume não esteja subindo. E ao mesmo tempo, a gente pode ver isso acontecer, ursos levando o preço para baixo sem muita dificuldade, porque também não tem touros pelo caminho, né? Então, vamos supor que a gente veja isso aqui numa EMA, por exemplo, né? Os touros tentando levar, pode ser que não tenha força para romper a EMA, ou pode ser também que vá com tanta força porque não tem urso pelo caminho. Depende de onde isso está acontecendo dentro dos fractais. Deixa eu correr aqui que o nosso tempo já está voando. Bom, muito volume. Precisamos entender por que esse muito volume está acontecendo. Então a gente vem aqui de um preço, de uma movimentação de preço sem muito volume e em algum momento acontece muito volume. Precisamos saber onde que isso está acontecendo, se é uma defesa de um suporte ou se é aqui uma defesa de uma resistência ou se é um ataque vindo, um contra-ataque vindo de um ataque, onde a gente consegue ver bastante volume, ou se é realmente um ataque ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tudo depende de onde está acontecendo. Então esse tipo de movimentação aqui, a gente precisa sempre entender onde que isso está acontecendo. Por exemplo, uma bandeira de alta, se eu vejo uma estrutura de bandeira com muito volume, que tipo de interpretação eu preciso ter? Né? Bom, e pouco volume. Em algum momento o mercado não tem muito interesse em negociar. Depois de negociar bastante, pode ser que a gente veja um esfriamento do preço aqui. Também precisamos interpretar. Esse tipo de movimentação aqui eu gosto de ver na bandeira. Então, uma bandeira de alta, ó, o que a gente gosta de ver? Um esfriamento do preço, o preço segue depois com continuidade.
Bom, galera, deixe seus comentários aí. Tentei passar da melhor maneira, daquele jeito corrido, né? Deixe seus comentários, se inscrevam, deixe o seu like. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.